E aí, alunos, joia? Como é que estão? Tudo bem? Quanto tempo, né? Como fazer receita? Primeira coisa, estou sem doma porque estou com uma pomada nas minhas costas, porque eu tive uma distensão. E aí, pra não ficar incomodando e tudo, eu não coloquei. Gente, como as nossas aulas agora são práticas, né? Que eu optei por deixar no final algumas demonstrações de receitas. Eu vou demonstrar para vocês um pão referente à última aula que a gente teve, tá? Que é a schiacciata, que nada mais é, gente, que uma focaccia toscana, tá? Então, o diferencial dela é que ela tem a versão clássica dela doce, que é feita à base de uva. E aí eu vou fazer ela com a cebola roxa, tomate, ervas e parmesão. Pode ser outro queijo também, tá bom? Aqui eu já tô com o meu mise en place pronto. Logo eu vou mostrar pra vocês. E o que acontece? Eu vou utilizar esse pão para montar uma cesta de café da manhã. Então, vocês vão acompanhar essa montagem dessa cesta, tá? Que vai ficar bem legal, vai ter várias opções, vai ter coalhada seca, vai ter as panquecas americanas que vocês já viram, né? Que já demonstrei para vocês, algumas frutas. Então, eu vou demonstrar para vocês alguns cortes de fruta que a gente pode usar. A decoração da coalhada seca, a disposição dos ingredientes também na cesta, tá? Então, de uma forma geral. E vou fazer 2 chutneys também, que aí eu demonstro pra vocês dentro desse vídeo. Então, vamos lá. Pra essa receita, a gente usa farinha, leite, manteiga, açúcar, sal grosso, azeite e como cobertura eu coloquei aqui já cebola, tomate, as ervinhas que eu vou usar e o meu queijo que eu vou ralar ainda. Aqui, gente, eu tô com fermento hidratado já. Por que que eu tô hidratando esse fermento? Porque eu não tô usando o fermento fresco, biológico fresco, igual está na apostila. Então, eu tô usando o fermento biológico seco. Como que é essa proporção? Geralmente, é 1/3 do que seria de fermento fresco. E aí seria 1/3 de fermento seco. Ficou meio confuso, vamos repetir. Vamos supor, se são 30 gramas na receita lá de fermento fresco, significa que eu vou usar 10 gramas de fermento seco. Na receita é 20, tá? Então, eu usei 7, que fica mais ou menos, né? Como se fosse 1/3. Então, eu hidratei aqui com um pouquinho de água quase morna, porque senão eu mato o fermento, né? E aí, vou mostrar aqui pra vocês os ingredientes e aí a gente começa. Então, vamos lá, gente, ó, as quantidades da apostila, tá? 350 de farinha, 250 de leite, 30 de manteiga, 30 de açúcar, tô usando mascavo, que é o que eu utilizo, 6 gramas de sal, aqui o sal grosso pra decorar, o azeite pra untar a forma. Aqui, gente, eu usei uma cebola roxa. Reparem que eu fiz 2 cortes, um julienne e um no sentido do formato dos gominhos dela, para ver se a gente faz uma decoração diferente. E os tomatinhos eu piquei em 4, tá? Então, ficou assim, não reparem meu esmalte. O queijo parmesão, vou ralar. E aqui o meu fermento hidratado. Então, vamos supor, isso aqui é 250 de leite, eu coloquei 200, porque eu vou usar esse fermento que já tá hidratado aqui na água, tá certo? Então, vamos começar. Vou demonstrar pra vocês o modo de preparo. Então, vamos lá. Peguei aqui um bowl maior, tá? Pra eu poder manipular aqui meus ingredientes. Vou colocar toda a minha farinha. Deixa eu ir colocando aqui pra trás. Metade do leite. E o meu açúcar. A minha massa vai ficar com uma coloração diferente por conta do açúcar, porque ele é o mascavo, tá? Então, a gente vai misturar isso aqui, gente, até se transformar numa farofinha. Vou mostrar pra vocês o que seria isso. Não é muito difícil imaginar. Vai ficar com os granulados, como se fosse uma farinha granulada.
Se fosse o fermento fresco, a gente ia esfarelar ele aqui em cima e começar a sovar. Então, olha aqui, gente, fica desse jeito aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem, né? E aí, eu vou colocar aqui, ó, o meu fermento. Vou voltar a começar a sovar, né, na verdade. E aí, nós vamos colocar o restante aqui do leite. Vai colocando aos poucos, gente, porque às vezes pode desandar, tá? Mas aí depois é só consertar com farinha, qualquer coisa. Eu já vou colocar aqui o meu sal. E colocar a manteiga. E aí, o processo é de sova. Eu vou colocar aqui na bancada, que pra mim fica mais fácil. Só pausar. Então, vamos lá. Coloquei aqui, ó, a farinha na minha bancada e vou começar a sovar. E aí, por exemplo, ai, ficou muito mole a minha massa. É aquele negócio, gente. Coloca mais um pouquinho de farinha. Mas deixa pra colocar após você sovar um pouco, tá? Porque quando a gente vai sovando, essa massa vai criando estrutura. Aí, ó. Tem nem 1 minuto, 2 minutos que eu tô sovando, ela já tá começando a se grudar da minha mão. Vou pausar aqui um pouco, pra não ficar tão longo. Gente, então olha aqui. Tem uma massa lisinha. Eu prefiro o focaccia quando a massa dela fica um pouco elástica ainda, tá? Porque fica mais leve, fica uma textura final que me agrada mais, tá? Então, olha aqui. Tem uma massa lisa. Essa massa, gente, ela vai ficar descansando meia hora, 20 minutos. Na receita tá 20 minutos, mas a gente deixa uns 30, 35, tá? Dobrou de tamanho, a gente vai abrir ela já na forma, que a gente vai assar e vai decorar. Então, enquanto ela descansa, a gente vai lavando a vasilha, vai limpando a bancada, tá? Porque a minha cobertura já tá pronta, já tá tudo picado. Então, é isso. Vou colocar ela no bowl, cobrir com o pano e deixar o fermento trabalhar. Gente, vamos lá, ó. Nossa massa cresceu bem, olha só. Então, agora eu já vou transferir pra minha forma. Vou fazer nessa forma aqui redonda. Primeira coisa que eu vou fazer aqui primeiro é untar um pouquinho de azeite. Pegar um pincel de silicone. A gente dá uma espalhada. Bem tranquilo, viu? E aí, gente, o que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui, nessa receita, é a decoração dessa focaccia, tá? A gente sai um pouco do usual que a gente é acostumado a ver. Então, a gente vai tentar fazer alguma coisa diferente. Então, vamos lá. Nós vamos pegar aqui a massa. Tá bem leve, gente, é incrível. Porque agora ela vai pra segunda fermentação. Então, deixa eu só tirar esse excesso aqui de farinha.
A gente vai abrir com a ponta dos dedos, tá? Porque ela vai dobrar de novo de tamanho. Então, a gente vai colocando até preencher aqui todo o espaçamento da forma. Fica uma massa muito boa de trabalhar, gente. Vocês não têm noção. Então, aqui, ó. Preencheu. Aí, a gente faz com a ponta dos dedos esse movimento, que é característico desse tipo de pão. E agora, nós vamos começar a decorar. Então, aqui, eu optei por cortar o queijo, tá, em cubinho. Que eu tinha falado que eu ia ralar, né? Então, vamos lá. Eu vou começar pegando esse miolo aqui da cebola. Vou encaixar. Deixa eu pegar um outro aqui. De forma aleatória, gente, do jeito que vocês acham que vai ser legal. Eu vou colocar um ramo de salsa. Com o tomate, eu vou fazer como se fosse uma florzinha. Colocando nas pontinhas viradas. Aí, eu posso fazer com a casca tanto pra cima quanto pra baixo. Então, você vai fazer como se fosse, assim, uns desenhos, sabe? Acho que tá dando mais ou menos pra vocês terem ideia. Eu posso pegar essa julienne aqui de cebola e colocar aleatório também. Eu vou pausar aqui e aí eu mostro o resultado final, peraí. Gente, então olha aqui, ó. É assim que ficou, tá? Então, aqui eu já coloquei tudo. O queijo eu coloquei de cubinho e a gente pode afundar ele aqui na massa, tá? Fez a sua montagem, finaliza com sal grosso e eu coloquei um pouco de azeite. Agora, nós vamos deixar ela dobrar de novo aqui de tamanho, tá bom? E aí, a gente já coloca pra assar. Aí, ó, gente, um preparo bem tranquilo, tá? A gente deixa mais ou menos mais uma meia hora, 35 minutos, a gente vai observando. Então, eu vou cobrir novamente, ela vai dobrar de tamanho, a gente já coloca no forno. E depois, né, só saborear a melhor parte, como sempre. Então, voltando, ela dobrando, eu já volto. Gente, então, olha aqui, ó, o tanto que já cresceu, dá pra ver aqui, ó, na borda da forma, tá? Então, tá quase praticamente no topo. Então, eu já vou colocar no forno, meu forno tá pré-aquecido e esperar. Gente, então, olha aqui a focaccia, tá? Depois de pronta. Então, olha aqui, ó, a cebola, ela fica macia, o tomate... A salsa, ela desidrata, só que ela permanece com a coloração verde. O queijo fica douradinho, tá? E tá fofinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar esfriar para eu poder desenformar e mostro pra vocês na hora que eu for montar essa cesta, tá? Ela não vai inteira. Então, eu vou fazer um corte diferente nela, tá bom? Então... Tanto que ficou legal o resultado. E aí, na hora que eu for montar essa cesta, eu já mostro pra vocês com maiores detalhes, tá? Então, é isso.
Pessoal, vamos lá, vamos para os chutneys agora, tá? Antes de tudo, gente, o chutney, ele é um molho indiano, tá? Ele tem como principal característica o sabor agridoce, o sabor condimentado, um sabor mais picante, tá? Então, hoje nós vamos fazer o de cebola roxa e o de abacaxi com coco. O legal do chutney, gente, é que você pode variar, por exemplo, na questão dos condimentos e dos seus elementos aromáticos, né? Quem que entra aí, né? Nas chamadas especiarias? As ervas, os condimentos, temperos frescos, temperos secos, tá? Eu tô usando, gente, o que eu tenho na minha casa, tá? Então, por exemplo, não é por causa de tal especiaria que eu não tenho que eu não vou fazer. E como a gente não tem atividade da apostila para essa aula, eu pensei o seguinte: da presença e atividade, vocês elaborarem a ficha técnica desses dois preparos, tá? Então, assistiu o vídeo, prestou atenção, fez as fichas técnicas, vocês vão ter a presença dessa aula e o ponto da atividade, tá? Então, prestem atenção nas quantidades que eu vou falar, vocês já fazem a ficha, tá? E fica tudo ok. Vou só virar a câmera aqui para mostrar para vocês certinho. Então, vamos lá, pessoal, olha aqui. Tenho algumas coisas aqui já preparadas. Eu vou usar as mesmas especiarias para os dois, tá bom? Então, começando aqui pelo de cebola, eu usei aqui 8 cebolas roxas, tá? Olha a espessura que eu cortei. Não precisa ser tão fininho, porque senão o resultado final não fica tão legal. Eu tenho aqui 2 limões espremidos. Eu tenho aqui 50 gramas de açúcar mascavo. Aqui tem aproximadamente 20 ml de azeite. Eu tenho gengibre, que a gente vai ralar. Aqui eu posso ralar com a casca, tá? Não tem problema nenhum, só higienizar bem. Aqui é o nosso cardamomo, tá? Pra quem não conhece, ele é tipo um baguinho. E a sementinha dele fica aqui dentro, depois eu mostro pra vocês. Ele é super perfumado, gente. Basta, aqui ó, basta usar dois baguinhos desse, já dá um perfume assim, intenso. Aqui eu tenho cravo, aqui eu tenho pimenta cumari, que é bem ardidinha. Tenho louro e aqui eu tenho um mix, tá, de especiarias. Eu tenho pimenta do reino, cominho, coentro em pó, páprica doce e a canela, tá bom? O abacaxi, um abacaxi, leite de coco e um pouquinho de cebola branca picada para usar no abacaxi. Então, repetindo, falando de forma mais fácil agora. Chutney de cebola, 8 cebolas em julienne, meia cebola branca em bronoise, quanto baste de gengibre ralado, 2 baguinhos de cardamomo, quanto baste de cravo, quanto baste de pimenta, quanto baste de louro, quanto baste de especiarias aqui. Pimenta do reino, cominho, coentro em pó, canela e páprica doce. Açúcar 25 gramas e azeite 10 ml. E o limão nós vamos usar um limão, suco de um limão, tá? Então, esse cebola roxa. O que é que vai mudar do chutney de cebola roxa pro de abacaxi? No de abacaxi, nós vamos usar tudo isso que tá aqui. Além do que tá, nós vamos colocar essa cebola em bronoise e 100 ml de leite de coco, tá? Artesanal ou não. Esse aqui, ele é artesanal. Fiz ele bem espesso. Tá? Então, a diferença é essa. E aí, pessoal, essas receitas são receitas de uma panela só. Uma para cebola roxa, para o chutney de cebola roxa, e outra para o chutney de abacaxi, tá? Então, nós vamos pegar uma panela, de preferência que tenha um fundo mais grosso, eu vou usar minhas panelas de pedra, e nós vamos colocar, por exemplo, de abacaxi, nós vamos colocar o azeite, o abacaxi, deixa dar uma refogada assim, mas é coisa rápida, a gente já coloca todos os temperos.
E aí a gente coloca o açúcar, o limão. Por último, eu vou colocar o leite de coco. E vou deixar cozinhando em fogo lento. Essa questão de deixar cozinhando em fogo lento por muito tempo, isso aí vai me ajudar para que o abacaxi consiga absorver o máximo de sabor e de aroma, tá? A consistência final, gente, fica parecendo como uma geleia, só que vai ficar mais pedaçuda, né? Vai ficar os pedacinhos de abacaxi. E da mesma maneira a cebola, então, azeite, cebola. A gente pensa que tem muito, que vai dar 1 quilo. Não, isso aqui vai reduzir, gente, umas 3 vezes. Então, não rende tanto esse de cebola. Então, vamos colocar a cebola, o azeite, os temperos, o limão, açúcar e pronto. Fogo bem baixinho, como se fosse desligar, que eu gosto muito de falar sobre essa dica pra vocês, que a gente tem um controle melhor do fogo. E é isso. E aí prova, vamos supor, achei que tá pouco apimentado. Põe mais pimenta, conforme o seu gosto. Queria mais docinho, coloca um pouquinho de açúcar, tá? Então essa é a pegada. E por conta disso, o chutney ele tem uma durabilidade muito grande. Por quê? Porque o açúcar já é um conservante natural, tá? A gente pode adicionar mais azeite no final, que também ajuda a conservar mais, né? Claro, se ele ficar em pote tampado, refrigerado, tá? E aí, quanto mais dias passa, mais gostoso esse molho fica. E aí, onde você vai usar esse molho? Você pode usar, gente, num sanduíche, né? Até na apostila tem um exemplo da montagem do sanduíche com rosbife e o chutney de abacaxi. Então, você pode usar para comer com pão sozinho também. Você pode usar para comer com queijo. Dá para você temperar uma salada. Dá para você comer com carne, né? Uma carne grelhada. Então, é uma combinação que fica muito bacana. E puro também, tá? Então, deixa a criatividade rolar, que dá pra usar de várias maneiras. Então, é isso. Já vou colocar nas panelas, não tem muito segredo, tá, gente? O segredo é a temperatura e o tempo, tá? Agora, vamos supor, eu coloquei as especiarias primeiro que o limão. Eu coloquei o açúcar primeiro. Gente, não esquenta com isso, não, tá? Não tem uma ordem, assim, que se você trocar alguma coisa ou outra, não vai estragar a sua receita, entendeu? Então, vamos lá. Pessoal, vamos lá, então. Eu vou começar pelo de cebola. Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar o azeite. A panela já tá quente, tá? Lembrando que essa panela, ela esquenta muito mais. Aqui eu já vou começar a colocar minha cebola. Olha só, gente, pensa que vai ser uma quantidade muito grande, mas isso aqui vai reduzir pra caramba. Então aqui eu vou mexer. E outra coisa, pessoal, o chutney, então, ele pode ser tanto de legumes, de verduras ou de frutas, tá? Então, eu tô fazendo 2 exemplos aqui pra vocês verem a diferença. Uma coisa que eu esqueci de falar é sobre o sal, tá? A gente usa o sal também pra temperar, então pode adicionar na ficha técnica. Quantidade, quanto baste. Depende do seu gosto. E a cebola, gente, ela se carameliza por si só, tá? Até quando a gente vai fazer a cebola caramelizada, a gente não precisa adicionar o açúcar, tá bom? Aqui o açúcar entra por questão de sabor, tá? Para agregar sabor, porque se trata de um molho que ele é agridoce. Então, eu vou refogar essa cebola aqui mais um pouco e a gente já adiciona depois o açúcar, o limão e as especiarias. Gente, ó, a cebola já murchou, ó.
Então, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar aqui meu açúcar. Aí é igual aquela questão, quero mais doce, não quero tão doce. Então, você que define, tá? Essa receita aqui é uma base. Eu vou colocar, só misturar mais um pouquinho aqui, o meu suco de limão, porque esse aqui que é meu elemento ácido desse preparo. Aí, por exemplo, não tenho limão na minha casa, tem vinagre? Pode usar o vinagre, tá? Então, a metade, porque esse aqui já traz duas. Outra coisa que eu esqueci de falar, gente, hoje eu tô doida. A gente sempre coloca um pouco de água, tá? Pra ir fervendo, que aí ele vai ficando com aquele aspecto de geleia, fica um molinho meio encorpado. Então, aqui, só o açúcar e o limão já me dá já começa os aromas, entendeu? Olha que delícia. Tinha que dar pra sentir, né? Da tela, mas não dá. Então, agora eu já vou colocar minhas especiarias. Vou colocar aqui todos os meus temperos secos. Tô colocando, ó, louro, cravo, o cardamomo, tá, gente? Tem que abrir a baguinha aqui. Agora, por exemplo, gente, se eu tivesse a maioria dos temperos em grão, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que macerar num pilão, tá? Porque quando eu tenho temperos em grão, se eu exerço uma pressão e logo em seguida um calor, porque a gente fica macerando, então tá aplicando calor, eu consigo que esses grãos liberem, tá? Os aromas, os óleos essenciais. Então, geralmente a gente faz isso. A pimenta, gente, eu vou pôr ela bem rústica, assim. Eu não vou picar ela pequenininha, não, pra não ase. Eu vou pôr ela só da metade. Por último aqui, o meu gengibre. A gente mistura. Não, o cheiro não tem nem condição. Isso aqui é um preparo que quando a gente faz, os vizinhos ficam perguntando o que é, porque vai lá na rua. Aí o sal, que eu tinha esquecido também, né? O sal também a gente coloca uma quantidade e depois a gente prova. A gente vai alinhando esses sabores no final do preparo. A gente mexe mais um pouco, o cheiro da pimenta já exalou. Pode ser uma pimenta dedo de moça, tá? Que é muito utilizada em chutneys. Eu vou abaixar o meu fogo aqui agora. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, pra ver como é que tá. Passou. Então, olha só. Então, agora a gente coloca a água. A gente coloca a água e deixa ferver e a gente já vai pro de abacaxi. Aí, por exemplo, que quantidade de água? Uma quantidade que você coloque que não cubra, tá? Essa cebola. Não precisa cobrir. Aí, por exemplo, começou a secar demais, adiciona, mas vai adicionando aos poucos. Aí, ó, não cobriu, vou mostrar aqui de novo. Então, olha só, não cobriu, mas vocês conseguem ver, tem o líquido. Agora aqui a gente deixa ir fervendo, porque vai
engrossar, vai criar corpo, tá? Esse molho. E aí, enquanto ele começa, a gente já vai pro de abacaxi. Então, vamos lá. Agora pro abacaxi, mesma coisa. Começo com azeite. Minha panela já tá aquecida. Vamos colocar a cebola, o abacaxi. E depois a mesma sequência, tá? Açúcar, limão, especiarias, água. Então, vamos lá. Minha cebola aqui já tá ficando dourada. E aí, eu já vou colocar aqui o nosso abacaxi. O abacaxi também vai reduzir, viu, gente? Um pouquinho. Essa panela aqui é menor, mas vai dar certo. O que que acontece? Acaba que eu coloquei mais um pouco de açúcar aqui no de cebola, tá? Então, pode aumentar essa quantidade, pode colocar 50 gramas de açúcar para cada. O de abacaxi eu não tenho que esperar ele cozinhar um pouco, tá? Não precisa. Então, eu já vou aqui, ó, com açúcar, o limão, as especiarias, o louro, a pimenta, pimentinha, cravo, e o cardamomo, que a gente pode usar até o auxílio de uma faquinha aqui, ó, só pra cortar. E a gente pega só a sementinha, que é o importante. É onde tem toda a concentração aqui de aroma e de sabor. A casca e ó, não gosto de nada. Então, aqui a gente coloca mais uma. Se a gente colocar... Opa! Vou pegar outra aqui que voou. Se a gente colocar muito cardamomo, acaba que ele domina um pouco do sabor, tá? Então, aqui a gente já mistura. O próprio abacaxi já solta um residual aqui de água, então a quantidade vai ser menor, tá? Pra gente ir acrescentando. Então, aqui agora eu vou deixar ferver, porque ele já vai pegando sabor, já vai absorvendo, tá? O de cebola aqui já tá ficando mais consistente. Não precisa colocar água ainda. E aí, eu vou pausar aqui. Quando estiver já próximo do resultado que a gente precisa, que é o ideal, eu volto aqui com o vídeo. Pessoal, então olha aqui, ó, tanto que reduziu. E aí, o diferencial desse chutney aqui vai ser o leite de coco, que aí eu vou colocar ele aqui agora, no final, e deixar ferver mais um pouco, tá? E aí, ajusta o que tiver que ajustar, conforme o seu paladar, o seu gosto. E aí, depois eu mostro pra vocês o resultado final, na hora que esfriar. Gente, então o resultado final é assim, ó. Fica bem encorpado, cremosinho, tá? Aí a gente finaliza com uma cebolinha, com uma pimenta dedo de moça pra dar uma cor. Uma ideia aqui pra esse chutney de cebola roxa é a gente colocar bacon, tá? Fica muito bom, defumado. Então, mostrando pra vocês. Eu vou tirar uma foto que fica melhor. Gente, bom dia, tudo bem? Então, vou mostrar pra vocês a montagem
dessa bandeja de café da manhã, que é uma encomenda, né, que surgiu e que tem tudo a ver com o tema da nossa aula. Então, eu vou começar mostrando para vocês essa bandeja que eu vou utilizar. Ela é própria para tomar café da manhã na cama, tá? Olha só, que é a proposta. Então, antes de tudo, gente, como que funciona essa questão de cesta, de caixa, de tábua, nesse caso aqui a bandeja? Tudo é conversado com o cliente. O que eu explico, né, nas minhas montagens? Toda montagem minha ela é personalizada. Então, o que acontece? Nunca vai ter uma tábua, uma caixa, uma cesta que vai ser igual a de outra pessoa. Porque eu pergunto quais são as preferências, por exemplo, do pão. Prefere um pão fresco, um pão, uma torrada, fruta, qual fruta que essa pessoa gosta. Então, o cliente, geralmente, ele fala para você como que ele quer, alguns itens que vão dentro da montagem, e aí você entra mais a fundo perguntando esses detalhes, tá? Porque a ideia da antepasteria artesanal, que é, né, o meu segmento, é montar de acordo com que o cliente gosta, entendeu? Então, essa é a proposta da antepasteria artesanal, antes de tudo, tá? Então, a primeira coisa que a gente começa a montar nas grazing são os itens maiores, que vão ocupar mais espaço. Então, por exemplo, eu já vou começar colocando o pão, os antepastos. Deixa eu mostrar para vocês algumas embalagens que a gente pode usar. Peraí. Então, antes da gente começar a montar, por exemplo, igual, eu posso colocar o meu queijo aqui, picado ou inteiro, né? Isso aí depende de quem vai montar. Aqui eu tenho umas tacinhas, que é onde eu vou montar a coalhada seca. Então, ela já vem com tampa, sabe? Então, são ideias que acaba que dá um charme a mais. Aqui eu tenho palitinho de bambu, tá? Que aí pra pessoa pegar o queijo ou alguma outra coisa. E aqui uns potinhos pra colocar, por exemplo, esses aqui eu comprei pra colocar Nutella, porque ou eu posso mandar a Nutella no próprio embalagem dela, mas eu acho que não fica tão personalizado. Então, eu vou colocar a Nutella aqui e vou colocar a calda de framboesa que vai acompanhar as panquecas americanas. O meu antepasto já está num potinho também. E aí, eu vou começar. Tá. Antes de começar, é interessante a gente comprar alguns elementos decorativos. Por exemplo, eu sempre gosto de forrar a cesta, a caixa ou a bandeja, aqui no caso, com um papel seda. E aí eu escolho cores que tem a ver com a minha logo. Então, geralmente eu coloco aqui no fundo da bandeja. E aí, por exemplo, você pode amassar para ficar um aspecto diferente. Ou então você pode acertar e deixar de acordo com o tamanho aqui desse espaço. Eu vou deixar mais alinhado. E aí, a gente coloca de forma bem tranquila. E aí, a gente tem é como se fosse uma palhinha que é usado para preencher cesta ou outra coisa. Então, a gente pode jogar um pouquinho.
só pra meio que enfeitar também. Então, assim, são coisas que são opcionais, viu, galera? Vou pôr mais um pouco. E quando você vai montando, gente, as grazing, igual essa aqui eu chamo de grazing breakfast, que é de café da manhã. A gente pensa que vai ficando estranho o espaçamento, mas só que quando você vai montando, começando com os itens maiores, é muito mais fácil, porque aí os itens que são menores a gente vai encaixando. Por exemplo, como as frutas, tá? Esses potinhos que são menores também. Então, tá. Gente, o mamão, eu vou partir ele no meio, vou tirar a semente e vou colocar o figo e morango e decorar com linhaça. Aí eu vou mostrar o resultado final. Então, aqui é só retirar a semente e o corte que eu posso fazer no meu morango, eu posso usar ele tanto inteiro, tá? Ou então fazer os leques. Como que a gente faz? A gente começa a cortar assim, ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Sem chegar no corte total. Eu vou até próximo à minha base, ó. Viu? Que tem que ter muito cuidado. E aí, depois eu faço assim. De forma leve. Então, ele fica decorativo. O figo, gente, não tem tanto segredo. Esse aqui é um figo maduro, né? Aqui, eu não gosto de mandar o figo inteiro, né? Esse aqui é o interior dele. Então, eu sempre corto ele assim, em 4. Aí, a gente tem que reparar se não tem alguma pontinha que tá amassada, aí a gente vem aqui, ó, e tira. Então, o corte da fruta, simples para essa ocasião. E aí, eu tenho a opção de usar o morango inteiro, tá? Alunos, então, olha aqui, ó, o resultado final. Vou mostrar com mais calma. Aqui, ó, o mamão decorado. Coloquei o morango e o figo. O antepasto, que no caso aqui é o lagarto desfiado. Aqui, a focaccia, eu passei ela na frigideira, tá? Que ela fica mais crocante. Aqui, mais frutas. A coalhada seca. Aqui, o potinho de Nutella. Aqui, eu coloquei o chutney de abacaxi, que foi demonstrado para vocês. Suco de acerola. As panquecas, fiz esse detalhe com essa amarração, que fica bem delicado. Castanha. Calda de framboesa, que eu já demonstrei para vocês também na receita das panquecas, que foi gravado. E o queijo, cortei em triângulos, coloquei algumas flores para decorar. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou embalar. Então, outra coisa importante, sempre bom a gente colocar um adesivinho, né, que fica mais personalizado ainda. E esse foi o resultado final. Aí, meninos, depois de embalado, ó, aí fica assim. Tá? Como foi montado agora e já vai ser
consumida agora. Então, por exemplo, eu não passei plástico filme aqui nas frutas, né, no pão, tá bom? Que a pessoa já vai abrir e já vai consumir.